Fiocruz recebe no fim de semana matéria-prima para produzir 12 milhões de doses da AstraZeneca. E você vai ver também. A Índia, além de registrar um recorde de mortes pela Covid, sofre também com os impactos de um ciclone. Mais de 50 mil palestinos tiveram que sair de casa por causa dos ataques. O Egito enviou mais de 60 toneladas de remédios e materiais de ajuda médica para a faixa de Gaza. E o artilheiro da última Copa do Mundo quer sair do Tottenham. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Fiocruz confirmou que a matéria-prima para a produção de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca deve chegar no sábado. Já o Instituto Butantan deve receber o ingrediente farmacêutico ativo só na próxima semana. Os 2 próximos lotes do ingrediente farmacêutico ativo para a vacina da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, devem ser enviados da China para o Brasil na sexta-feira e a chegada está prevista para sábado. Na semana passada, a Fiocruz informou que já estava com estoque baixo de insumos. O IFA é a matéria-prima para a produção das vacinas, que o Brasil importa em grande parte da China. Segundo a Fiocruz, o volume de insumos previsto para chegar vai ser suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A Fundação informou que as novas remessas garantem as entregas de vacinas programadas até a 3ª semana de junho. Antes, a previsão anunciada do IFA para o fim de maio era de 2 datas para o embarque do insumo, parte no dia 21 e parte no dia 29. Agora, os 2 lotes vão chegar juntos no dia 21 de maio. Com relação à vacina do Butantan, a Coronavac, o governo de São Paulo anunciou em uma rede social a chegada no próximo dia 26 de um lote com 4 mil litros de IFA, suficiente para a fabricação de 7 milhões de doses da Coronavac. A produção do Butantan está parada desde o fim da semana passada, aguardando a chegada dos insumos. A Polícia Federal combate a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Operação Solis. A ação está sendo realizada em 3 estados. Cerca de 90 policiais federais cumprem 9 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em 3 estados. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Operação Solis investiga uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e exploração sexual. De acordo com a Polícia Federal, o líder do grupo criminoso movimentou mais de R$1.600.000 via sistema bancário. Ele ostentava, entre outros bens, carros de luxo, jet ski e casas na praia. Para lavar o dinheiro das atividades criminosas, os traficantes utilizavam empresas fictícias com o objetivo de dar aparência de legalidade aos negócios e bens frutos dos crimes praticados. A Polícia Federal informou que a lavagem de dinheiro era realizada com máquinas de cartão de crédito vinculadas às empresas do ramo de cosméticos e energia solar. Os Estados Unidos fazem 15 vezes mais testes de Covid do que o Brasil. Aqui o Ministério da Saúde admitiu o risco de perder mais de 2 milhões de testes de Covid que estão estocados e vão vencer esse mês, mas o Ministério avisou que eles devem ser substituídos. O Boletim Epidemiológico Especial do Coronavírus do Ministério da Saúde informou que entre os dias 2 e 8 de maio, o país fez cerca de 496 mil testes RT-PCR, enquanto os norte-americanos fizeram mais de 7 milhões e meio. E os britânicos, cerca de 6 milhões e 200 mil testes. Nesse mesmo período, o Brasil registrou cerca de 420 mil novos casos da doença. Já os Estados Unidos confirmaram 288 mil diagnósticos de Covid-19. No Brasil, a cada caso confirmado, foi realizado 1,2 exame. O número também indica uma alta prevalência do vírus entre os testados, em que 5 a cada 6 testes deram positivo. Assim, é bem menor a quantidade de exames realizados aqui do que em países que já estão vendo o fim da pandemia, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Esses países, por exemplo, já vacinaram a metade da população, enquanto o Brasil aplicou a primeira dose em cerca de 18% dos brasileiros. Aqui no país, mais de 2 milhões de testes de Covid estão estocados, sem uso, e correm o risco de perder a validade. Mas o Ministério da Saúde afirmou que os testes vencidos vão ser substituídos pelo fornecedor sem nenhum custo. Pelo 7º dia seguido, a média móvel de mortes pela Covid-19 está abaixo de 2 mil vítimas no Brasil. Apenas um estado registrou alta nos óbitos.
Em um dia, o Ministério da Saúde confirmou 786 mortes por Covid-19 no Brasil. Esse número elevou o total de vítimas para 436.537. A pasta também registrou mais 29.916 casos em 24 horas. E com isso já são mais de 15.657.000 diagnósticos confirmados no país desde o início da pandemia. A média de mortes permanece abaixo de 2.000 pelo 7º dia seguido. Ficou em 1.901 vítimas. Já a média de novos casos subiu um pouco e está em 63.914 confirmações diárias. No mapa da variação da doença por regiões, podemos ver que somente um estado apresentou tendência de alta nas mortes, Goiás. Em estabilidade estão 8 estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. E 18 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 58.700.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, de acordo com o balanço mais recente, 39.280.000 brasileiros receberam a primeira dose. Isso equivale a 18,55% da população. E mais de 19.432.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 755.000 doses das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Hoje a Índia bateu um recorde de mortes pela Covid em 24 horas. Foram 4.329 mortes. Para piorar a situação, um ciclone provocou pelo menos 16 mortes na região oeste do país. Quase 100 pessoas estão desaparecidas e a vacinação contra a Covid teve que ser paralisada. Os desaparecidos viajavam em uma embarcação que naufragou com 273 pessoas a bordo, na costa de Mumbai. Militares informaram que 177 pessoas foram resgatadas em condições extremamente difíceis. O ciclone, que também forçou mais de 200.000 pessoas a procurarem abrigos, tocou o solo em Gujará com rajadas de vento de até 185 km por hora. A tempestade tropical mais intensa a afetar a região oeste da Índia em décadas deixou vítimas em 4 estados e transformou ruas em rios. No estado de Gujará, todos os pacientes de Covid-19 hospitalizados dentro de um raio de 5 quilômetros da costa foram transferidos. O Tauktae atingiu a Índia no momento em que o país enfrenta uma cruel segunda onda da pandemia, com mais de 4.000 mortes por dia e colapso no sistema de saúde. O INSS publicou no Diário Oficial mudanças nas regras para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Agora o benefício não pode ser anulado sem perícia médica presencial. O solicitante vai ser notificado e tem até 7 dias para pedir a perícia. Essa solicitação tem que ser feita no serviço Perícia Presencial por Indicação Médica no site Meu INSS. Depois do intervalo a gente fala do depoimento de Ernesto Araújo na CPI da Covid. Você vai ver também que o Egito enviou mais de 60 toneladas de remédios e materiais de ajuda médica para a faixa de Gaza. Voltamos já. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou à CPI da Covid que nunca promoveu qualquer relação de atrito com a China. Em relação à cloroquina, ele falou que o Brasil apenas aceitou a oferta dos Estados Unidos e recebeu os medicamentos. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou à CPI da Covid que tenha feito quaisquer declarações contra a China. Ele falou que apenas mencionou o país lateralmente em um ponto do artigo que escreveu. O chanceler acrescentou que não vê nada que seja ofensivo aos chineses. Ernesto Araújo garantiu que nunca houve prejuízo na relação entre os dois países em função de suas declarações.
Não há um prejuízo nas relações comerciais. Então, não estou dizendo que a relação seja de causa e efeito entre a nossa atuação e o comércio, mas certamente não há indício aqui no comércio de que a nossa atuação tenha causado prejuízos comerciais. E o outro indício é o fato de que, reconhecido por autoridades chinesas, o Brasil é o país que mais recebeu insumos e vacinas de insumos produzidas pela China no momento de escassez mundial. Não fomos, aparentemente, de nenhuma forma discriminados. Ernesto Araújo falou também sobre a importância de insumos da cloroquina. Ele afirmou que sua pasta ajudou a viabilizar a negociação atendendo a pedidos do Ministério da Saúde, já que havia uma grande corrida, naquele momento, pelos insumos da hidroxicloroquina. O ex-ministro revelou ainda que não viu motivo para negar a oferta dos Estados Unidos da doação de medicamentos. O recebimento da doação foi comunicado ao Ministério da Saúde e não se verificou nenhuma razão para rejeitar essa doação, inclusive porque nesse momento, segundo me consta, não havia sido ainda solucionada a problemática da falta ou da escassez de hidroxicloroquina no sistema de saúde brasileiro. A Pfizer pretende pedir à Anvisa uma mudança no protocolo de armazenamento da vacina. A agência reguladora da Europa informou que a vacina da Pfizer-BioNTech pode ficar no refrigerador por até um mês. A orientação anterior recomendava um período de 5 dias em refrigerador com temperatura de 2 a 8 graus Celsius. A Agência Europeia de Medicamentos recomendou uma mudança no tempo de armazenamento da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Segundo o órgão, o imunizante pode ser conservado no refrigerador com temperaturas de 2 a 8 graus por até 30 dias. A medida só vale para os frascos que não foram abertos. A orientação anterior era de 5 dias. De acordo com a agência reguladora, o conselho do seu Comitê de Medicamentos Humanos veio após a avaliação de dados adicionais do estudo de estabilidade apresentados pela Pfizer e pela BioNTech. A estimativa é de que o aumento na flexibilidade no armazenamento e na manipulação do imunizante vai causar um impacto positivo significativo no planejamento e na logística da vacinação. Por enquanto, o Brasil está usando a vacina da Pfizer de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, de armazenar as doses em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses são mantidas a uma temperatura que varia entre 2 e 8 graus e precisam ser aplicadas na população em um período de até 5 dias. A mudança no armazenamento possibilitaria o transporte das vacinas para mais cidades do Brasil. Hoje começaram os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em fevereiro. O saque está previsto para o dia 1º de junho. E também recebem hoje a segunda parcela quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de inscrição social UNIS terminado em 1. Mais de 52 mil palestinos tiveram que sair de casa por causa dos ataques aéreos israelenses. Uma agência da ONU informou que os bombardeios destruíram ou danificaram cerca de 450 edifícios na faixa de Gaza. Foguetes puderam ser vistos voando pelo céu noturno acima de Gaza quando os ataques entraram em uma segunda semana. Pouco depois, militantes lançaram foguetes nas cidades israelenses de Beersheba e Ashkelon. Testemunhas disseram que aviões israelenses lançaram dezenas de ataques aéreos. E segundo os militares israelenses, um complexo de inteligência do Hamas estava entre os alvos. Vários flashes foram vistos iluminando edifícios no enclave costeiro, enquanto o som de explosões era alto na cidade. Em uma declaração separada sobre o conflito, o grupo de direitos humanos Amnesty International disse que os ataques aéreos de Israel a edifícios residenciais podem constituir crimes de guerra. Israel afirma que atinge apenas alvos militares legítimos e que faz todo o possível para evitar baixas civis. Desde o início da escalada e até ontem, 132 prédios, compreendendo 621 unidades habitacionais e comerciais, foram destruídos. Além disso, 316 unidades residenciais foram severamente danificadas e tornaram-se inabitáveis.
A Anistia International, com sede em Londres, pediu uma investigação sobre ataques aéreos a edifícios residenciais em Gaza. As forças israelenses demonstraram um desprezo pelas vidas de civis palestinos, realizando uma série de ataques aéreos contra edifícios residenciais, em alguns casos matando famílias inteiras, incluindo crianças, e causando destruição gratuita de propriedades civis em ataques que podem equivaler a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Israel diz que atinge apenas locais que considera serem alvos militares usados por militantes e que regularmente emite avisos prévios para evacuar edifícios que considera alvos legítimos, como parte de esforços mais amplos para evitar vítimas civis. E o Egito enviou 65 toneladas de ajuda médica para a vizinha Gaza. Em mais de uma semana de ataque, mais de 200 palestinos morreram. Com os hospitais do enclave lotados de pacientes, os suprimentos cirúrgicos essenciais incluem tratamento especializado para queimaduras, ventiladores, tanques de oxigênio e seringas. O presidente egípcio ordenou que a passagem de Rafah entre Gaza e Egito fosse aberta para permitir a entrega de ajuda e que os feridos de Gaza fossem tratados em hospitais do país vizinho. Fontes disseram que 26 caminhões de alimentos foram enviados para Gaza, com 50 ambulâncias prontas para transportar feridos. O Egito afirmou que vai disponibilizar mais de 900 leitos para os palestinos. A passagem de Rafah é o único ponto de fronteira do enclave não controlado por Israel. O Estado hebreu chegou a abrir a passagem de fronteira de Kerem Shalom, o que permitiria o envio de mais ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A Organização das Nações Unidas elogiou a decisão, que foi revogada pouco depois. Israel alegou ter fechado a passagem depois que morteiros foram disparados contra a área enquanto caminhões de ajuda passavam. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo todo já tem 163 milhões e 600 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Já são 3 milhões e 390 mil mortes confirmadas até o momento. Uma pesquisa mostrou que mais de 80% dos japoneses são contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A sondagem foi realizada pelo jornal Asahi Shimbun e diz que 43% dos entrevistados desejam o cancelamento dos Jogos e 40% defendem um novo adiamento. As Olimpíadas foram adiadas em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. É óbvio para todos que devemos cancelar os Jogos, mas ninguém, o comitê organizador da Tóquio 2020, o governo de Tóquio e nem o primeiro-ministro, nenhum deles toma a decisão. Não podemos nos dar o luxo de sediar os Jogos Olímpicos quando temos que derrotar o coronavírus. Acredito que não devemos realizar as Olimpíadas apenas para a conveniência do Comitê Olímpico Internacional e do governo de Tóquio. Não há razão nenhuma para termos que realizar os Jogos agora, quando a infecção está se espalhando pelo país, quando estamos sob o estado de emergência e quando os atletas sofrem de várias maneiras. Na sexta-feira, o Japão ampliou o estado de emergência no país, que luta contra a quarta onda de contágios do novo coronavírus. O aumento de casos pressiona o sistema de saúde e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre a falta de recursos e a exaustão dos funcionários. O Japão registra menos de 11.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O número é muito menor do que na maioria dos grandes países, mas o governo está pressionado pela lentidão da campanha de vacinação. Trabalhar o equilíbrio entre corpo e mente é fundamental para atravessar dificuldades que podem desencadear sérios problemas, principalmente quando todos enfrentam a pandemia. Correria, agitação. Em passos acelerados, vivemos momentos apreensivos com a chegada de uma pandemia que veio sem aviso prévio. A vida às vezes nos coloca de cabeça para baixo, não é mesmo? Mas calma que para tudo tem uma solução. Alonga, estica daqui, puxa dali.
Há 7 anos, esta professora de educação infantil optou pela prática do Pilates. Desenvolvida na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a técnica trabalha a conexão entre o corpo e a mente. E foi onde ela encontrou a solução para todas as dores que sentia. A educadora ainda revela que a prática tem sido fundamental para manter o equilíbrio durante esse período todo de pandemia. O Pilates tem um conceito muito específico para cada pessoa e para cada momento que a pessoa está vivendo. Então, no momento que a pessoa está mais agitada, está mais preocupada, quando ela chega, né, a pessoa que está orientando, no caso a fisioterapeuta, ela vai te orientar a ter movimentos leves, com muita leveza e fluidez, mas no seu tempo, né? Então, num dia mais agitado, é mais alongamento, é algo mais devagar. Ou, sentindo a necessidade, é algo mais de força, trabalhar a força. Então, é tudo muito individualizado. O meu exercício não é igual ao seu exercício. Ele é para mim. A atividade física, a determinação e a força de vontade juntas são fundamentais para o alinhamento emoção e corpo. O Pilates ajuda de uma forma global, né? Desde corpo, mente, espírito. Então, é onde a pessoa tem que estar concentrada e não distraída, né? Então, define a musculatura, que é muito importante, corrige as deformidades, né? Corrigindo a postura. Então, tem vários benefícios que o Pilates causa. E quem pensa que a atividade é praticada apenas por adultos, dá só uma olhada na Beatriz. Essa prática é indicada para todas as idades, a partir dos 5 anos, através de quando o paciente tem a consciência corporal, de sabe obedecer os comandos verbais e até a terceira idade. Eu gosto muito de Pilates, eu faço desde a barriga da minha mãe. Essa edição fica por aqui e já tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Boa tarde.